Olá a todos. Quero estar agradecendo o convite à comissão de palestras desse congresso em anatomia. E meu nome é Carlos Takahiro Shone, eu sou professor de cirurgia de cabeça e pescoço aqui da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas. E eu vou estar falando para vocês sobre anatomia cirúrgica das vísceras cervicais. Basicamente, para falar sobre as vísceras cervicais, nós temos três vísceras importantes no compartimento visceral do pescoço, que são a laringe, a faringe e a glândula tireoide. Então, eu vou estar falando desses três órgãos que estão inclusos dentro do compartimento visceral. São os órgãos mais relevantes para a nossa área. Começando pela laringe, a laringe, ela embriologicamente, ela é dividida em supraglote, glote e subglote. Supraglote tem origem no terceiro e quarto arcos branquiais, e a glote, a subglote no quinto e nos sextos espaços branquiais. Num corte sagital, nós vamos ver aqui toda a estrutura da laringe. Ela tem uma interconexão com a orofaringe, a hipofaringe e a traqueia com a via aérea inferior. Vale ressaltar aqui três grandes, importantes funções que a laringe tem no nosso organismo. Normalmente, nós lembramos da função de respiração e de fonação, mas existe uma terceira função que é uma das mais importantes funções da laringe, que é a função para a deglutição, que é uma das funções mais antigas do ponto de vista embriológico da laringe. A laringe é um órgão intermediário entre a via aérea e a via digestiva no homem, e isso nos permite uma deglutição adequada e, ao mesmo tempo, permite a passagem de ar e a vibração da mucosa da laringe, o que permite também a fonação. Cada uma dessas funções vou estar explicando mais adiante. Aqui numa figura, nós podemos ver com mais riqueza, num corte sagital, a presença da laringe com a epiglote, a falsa prega vocal, a prega vocal verdadeira, a cartilagem da epiglote, cartilagem da tireoide, cricoide e a aritenoide. Passando-se uma linha na borda inferior da cartilagem cricoide, nós vamos ter, então, o limite inferior da laringe e o limite superior é na borda livre da epiglote. Entre a epiglote e a orofaringe, nós vamos ter uma reentrância de mucosa, que é chamada de valécula, que faz parte também uma parte da região da laringe e a outra está na orofaringe. Posterior, lateralmente, à laringe, nós vamos ter a hipofaringe e na região da parede posterior da hipofaringe e o seio piriforme. Superiormente, nós vamos ter a rinofaringe e inferiormente a traqueia e posterior inferiormente o esôfago. Aqui numa imagem de ressonância nuclear magnética, nós vamos ver essa distribuição desses órgãos. Nós podemos ver perfeitamente aqui a epiglote, o palato mole, a base da língua, que faz parte da orofaringe, a língua, a músculo genioide, o ocioide, a traqueia, laringe e o esôfago colabado posteriormente. É importante subdividirmos a laringe em três partes. Essa divisão, ela é uma divisão anatômica e é uma divisão também funcional da laringe. Nós vamos dividir a laringe em supraglote, glote e subglote.
Como que é feita essa divisão? Nós vamos passar um plano na face superior da prega vocal, e desse plano até a borda livre do epiglote é a supraglote. Desse primeiro plano até 1 centímetro abaixo, paralelo, nós vamos ter a região da glote. E desse segundo plano até a borda inferior da cartilagem cricoide, nós vamos ter então a região da subglote. Essa divisão respeita a mudança do epitélio também. A supraglote tem um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, o que muda quando começa a região glótica para epitélio pavimentoso estratificado não cornificado e depois muda novamente para um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado na região da subglote, que se continua com toda a via aérea inferior. Importante lembrar os espaços. A laringe, ela possui 2 espaços, um entre a cartilagem da epiglote, a cartilagem tireoide, ela tem um formato triangular, num corte sagital, e membrana tireoide, ocioide, ligamento e o epiglóteo. E esse espaço, ela é preenchida por vasos e tecido gorduroso. Ela se continua com o espaço paraglótico, que é um espaço que está lateralmente à musculatura intrínseca da laringe e a cartilagem tireoide. Essa presença de espaços é importante do ponto de vista de extensão dos tumores da região da laringe, porque o câncer na laringe ela pode se estender para a região pré-epiglótica e para o espaço paraglótico, e isso muda o prognóstico do paciente. É importante essa anatomia para nós considerarmos o tratamento cirúrgico, principalmente quando nós vamos pensar em cirurgias que nós vamos conseguir preservar a voz ou não do paciente. Se nós vamos fazer uma cirurgia que nós vamos remover uma parte da laringe ou há necessidade de remoção de toda a laringe. Isso vai depender da presença de tumor dentro desses espaços, que são avaliáveis através de uma ressonância nuclear magnética ou de um exame de tomografia computadorizada da laringe. Esse é uma outra figura esquemática mostrando essa diferenciação. Nós temos essa parte em azul, que é a supraglote. A parte rosa corresponde à região glótica e a área roxa, a região subglótica. Nós temos aqui em cinza o espaço paraglótico, ela ocorre bilateralmente, né, circundando a região das pregas vocais. Aqui mostrando, nós temos a anatomia da laringe, onde nós vamos poder observar as 7 cartilagens que correspondem à laringe e um osso. 7 não, 5 cartilagens da laringe e um osso. As outras 4 cartilagens são bem pequenas, muitas vezes não são representadas na maioria das figuras de atlas de anatomia, mas aqui nós temos, além das 5 principais, mais 2 acessórias, e tem 2 que normalmente elas acabam não aparecendo. Então nós temos principalmente a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, a cartilagem epiglótica e as 2 cartilagens aritenoides. Aí nós temos 5. E nós podemos ter mais 2 cartilagens acessórias. Aqui está chamado com tritícia, mas são as cartilagens corniculadas e as cuneiformes. Aqui nós podemos ver as corniculadas,
e nessa região também é muito comum nós podemos ver as cartilagens cuneiformes, no lugar dessas cartilagens tritícias. Aqui uma figura mostrando o esquema da cartilagem cricoide. De peculiaridade, nós vamos poder dizer que a cartilagem cricoide é a única cartilagem da via aérea que ela é circunscrita a 360 graus, ela é contínua. Todas as outras cartilagens são abertas posteriormente. Por exemplo, a cartilagem tireoide e as cartilagens traqueais são abertas posteriormente. Porém, a cartilagem cricoide, ela não é aberta posteriormente. Isso nos representa uma peculiaridade clínica aqui, que, por exemplo, se o paciente for intubado, uma intubação seja orotraqueal, nasotraqueal, e o balão do tubo comprimir essa região com uma pressão alta, o que irá acontecer é que, como a cartilagem ela é dura e é circular, fechada, ela não é expansível. A traqueia não, a traqueia, a cartilagem, ela é aberta posteriormente. Então, o anel traqueal ele é expansível, porque ele não é um anel completo. Na cartilagem cricoide, o anel é completo e é duro, portanto, ela não é expansível. E o que irá ocasionar esse tubo com o balão com uma pressão alta? Vai ocasionar isquemia, diminuição da irrigação arterial da mucosa da laringe nessa região subglótica. Consequentemente, dependendo do tempo em que esse tubo está com o balão insuflado, com a pressão alta, dependendo do tempo em que esse balão fica nessa posição, principalmente a partir do 5º dia, nós vamos ter necrose dessa mucosa. Ocorrendo a necrose dessa mucosa, a cartilagem ela é nutrida por embebição através dessa mucosa. Consequentemente, irá ocorrer necrose da cartilagem. Nós vamos ter processo inflamatório infeccioso nessa cartilagem. E isso vai levar, consequentemente, a edema, a estenose cicatricial nessa região. Vai chegar um tempo que esse processo inflamatório infeccioso, mesmo na ausência do tubo, irá ocasionar um processo cicatricial que vai fechando a luz aérea gradativamente nessa região, até o ponto que o paciente entre em insuficiência respiratória. E aí, para a correção dessa estenose laríngea, vai ser necessário um procedimento. Então, novamente mostrando as cartilagens laríngeas, nós temos aqui a cartilagem da epiglote, aqui o espaço pré-epiglótico, que está entre a epiglote, o ocioide, membrana tireoide, cartilagem tireoide, ligamento tiroepiglótico e ligamento ioepiglótico, que se comunica com o espaço paraglótico, que é a cartilagem tireoide, ocioide, cartilagem cricoide, cartilagem aritenoide, cartilagem corniculada, que fica acima da cartilagem aritenoide, e as cuneiformes, que se encontram na membrana areepiglótica. Então, o novo corte sagital do paciente, mostrando a laringe em perfil, no plano sagital. Nós temos, então, a epiglote, membrana tiroepiglótica, ioepiglótica, ocioide, a membrana tireoide e o espaço pré-epiglótico com formação de tecido adiposo e vasos sanguíneos.
Essa região do espaço pré-epiglótico, ela não tem vasos linfáticos, então uma neoplasia que se infiltre nessa região, ela é considerada uma neoplasia avançada, se esse espaço estiver comprometido, porém não aumenta o risco de metástase linfática, não aumenta o risco de metástase à distância num câncer nessa região. A própria mucosa em si da região supraglótica, ela é extremamente rica em vasos linfáticos, então uma neoplasia, um câncer inicial na região supraglótica já aumenta o risco de metástases linfáticas de forma substancial e também de metástases à distância. Diferentemente na região glótica, a mucosa da região glótica é extremamente pobre em vasos linfáticos. Onde nós vamos ter vasos linfáticos na região glótica? No espaço paraglótico. É lateral à musculatura intrínseca da região glótica. Nessa região lateral, nós vamos ter vasos linfáticos. Então, um câncer na região glótica, para aumentar o risco de metástase linfática, nós vamos precisar de um câncer extremamente infiltrativo, um câncer que chegue no estágio avançado para infiltrar a região do espaço paraglótico. Caso contrário, a chance de metástase linfática e metástase à distância é muito pequena. Contrário, diferentemente da região supraglótica. Então, aqui removendo-se a mucosa da laringe, nós vamos ter, então, a epiglote, o ligamento e o epiglótico, a membrana quadrangular, que é um tecido é uma barreira de proteção contra a disseminação do câncer para a região do espaço paraglótico, que está aqui lateralmente. Aqui a musculatura intrínseca da laringe. Aqui o cone elástico, que é um tecido fibroconjuntivo denso que se encontra na profundidade da mucosa e é uma barreira de proteção à disseminação do câncer. Nós temos o ligamento vocal e o ligamento da falsa prega vocal, também chamada de prega vestibular. Aliás, o nome correto dessas pregas de mucosas não é corda vocal nem falsa corda vocal. Seria prega vocal e prega vestibular, uma vez que é um pregueamento de mucosa nessa região. A epiglote, ela não é um fator de proteção contra o câncer, uma vez que ela é toda fenestrada, ela é toda perfurada, como se fosse um chuveiro. Então, um câncer facilmente infiltra a região do espaço pré-epiglótico, e do pré-epiglótico ela pode descer e contornar a região do espaço paraglótico, uma vez que não há nenhuma barreira de divisão entre o espaço pré-epiglótico e o espaço paraglótico. Na região glótica, já existe essa barreira de proteção. Na submucosa, abaixo da mucosa, nós vamos ter o cone elástico, que já é uma barreira densa de proteção contra a disseminação do câncer. E ela se encontra na profundidade da mucosa e na profundidade na superfície da musculatura intrínseca da laringe. Aqui nós temos a prega área epiglótica, então nós temos aqui a cartilagem cuneiforme, que eu já havia falado para vocês anteriormente. E aqui a cartilagem corniculada. Considerando as cartilagens corniculada e as cuneiformes, nós temos então 9 cartilagens na laringe e um osso, que é o osso hioide. Aqui mostrando então, é um corte coronal da laringe, onde nós podemos ver então
a epiglote, a mucosa, a prega vestibular e o tecido fibroso da lâmina quadrangular, que é uma membrana de defesa contra a penetração do câncer de uma forma mais profunda na laringe, a cone elástico, que é um outro tecido fibroconjuntivo denso, que é um fator de proteção contra a disseminação do câncer na profundidade do órgão da laringe. Porém, entre a lâmina quadrangular e o cone elástico, existe a região do vestíbulo da laringe, que é uma região que não tem esse tecido fibroso, denso, na sua profundidade. Portanto, uma vez o câncer crescendo através da mucosa da prega vocal, atingindo o fundo do ventrículo, facilmente ele vai infiltrar, seja na profundidade, dentro do órgão da laringe, ou por trás da lâmina quadrangular, da membrana quadrangular, ou infiltrando a musculatura intrínseca da laringe, facilmente atinge a profundidade do órgão da laringe, piorando o prognóstico e dificultando, então, as cirurgias parciais na região da laringe. Essa região entre a cone elástico, membrana quadrangular e a cartilagem tireoide é denominada de espaço paraglótico, que contém a musculatura intrínseca da laringe, tecido adiposo, vasos, nervos e tecido linfático. Aqui uma outra figura, mostrando então, complementando as figuras anteriores, onde nós podemos ver então a musculatura intrínseca da laringe, onde nós vamos ver aqui o músculo cricotireoide, o músculo cricoaritenoideu posterior, o cricoaritenoideu lateral, o músculo tiroaritenoide e o músculo interaritenoideu. Esses são os músculos principais. Lembrando que, de todos esses músculos, o único músculo que é responsável pela abertura da região glótica, a abdução das pregas vocais, é o cricoaritenoideu posterior. Todos os demais músculos, eles fazem uma certa adução da prega vocal, ou então eles tensionam a prega vocal a fim de produzir um som mais agudo. Aqui nós temos, então, a função do músculo cricotireoide. O músculo cricotireoide vai tracionar inferiormente a cartilagem tireoide. Consequentemente, vai ocorrer um estiramento do ligamento vocal e da mucosa que se encontra em torno do ligamento vocal. Consequentemente, com o estiramento, há um tensionamento da prega vocal e isso vai permitir que nós produzamos um som mais agudo. Toda vez que nós fazemos um som agudo, nós vamos estar tensionando a prega vocal. É a mesma coisa com uma corda de violão. Se nós tensionarmos a corda de um violão, nós vamos produzir um tom mais agudo. Então, quando nós fazemos um i, é um som agudo, nós estamos utilizando essa musculatura, o cricotireoide, e tensionando a prega vocal. Como eu falei, o músculo cricoaritenoideu posterior, ele faz com que a cartilagem aritenoide rode sobre o seu próprio eixo, ele é fixado no processo vocal, aqui lateralmente, e a sua tração, a inserção está bem na linha mediana, posteriormente na cartilagem cricoide. Então, o tensionamento, a contração desse músculo faz com que ocorra automaticamente a abdução das pregas vocais.
E o músculo cricoaritenoideu lateral vai fazer exatamente o oposto. Ela vai fazer com que rode a cartilagem aritenoide, ela rode sobre o próprio eixo, num sentido contrário, causando então a adução das pregas vocais. O músculo interaritenoideu também faz o fechamento glótico, é a adução das pregas vocais. O tiraritenoideu também é responsável pelo tensionamento das pregas vocais. Também ele faz um ajuste mais fino em relação ao tom da voz do paciente. Aqui mostrando todos esses músculos, a ação do cricotireoide, causando então o estiramento da prega vocal e a formação do tom do som mais agudo. Esses músculos, os intrínsecos da laringe, eles são inervados por dois nervos. Ambos os nervos são ramos do nervo vago e ambos os nervos eles são sensitivos e motores, tanto o nervo laringeu superior quanto o nervo laringeu inferior, ou também chamado de nervo laringeu recorrente, que eu vou estar mostrando por que de chamar nervo laringeu recorrente. O nervo laringeu superior, ele é predominantemente sensitivo, ele vai inervar toda a sensibilidade da mucosa supraglótica, ela tem uma sensibilidade extrema à região supraglótica, a laringe, ela é extremamente sensível, a mucosa é extremamente sensível a tal ponto que, acho que quase todos já tiveram essa experiência, quando qualquer coisa entra na supraglote, na laringe, quando nós aspiramos, que o linguajar coloquial é quando nós engasgamos, né? É quando alguma comida, um farelo de mandioca, um farelo de pão, um farelo de bolacha entra na região supraglótica, ela vai provocar uma tosse. E essa tosse é no sentido de eliminar esse corpo estranho, é um reflexo extremamente poderoso para evitar com que o corpo estranho ou líquido entre na via aérea inferior e possam causar um problema de broncopneumonia aspirativa no paciente. Então, por conta disso, esse reflexo é extremamente potente na mucosa da região supraglótica, a tal ponto que, quando nós vamos precisar manipular essa região com uma anestesia geral, por exemplo, nós temos que fazer uma anestesia geral extremamente poderosa para eliminar a sensibilidade dessa mucosa. Então, é uma anestesia geral que pode ser que você vá fazer uma simples biópsia de um tumor nessa região supraglótica. Mas para eliminar o reflexo da mucosa da região supraglótica, você tem que gastar bastante anestésico para que o paciente consiga relaxar e consiga ser submetido a esse procedimento. O ramo intrínseco do nervo laringeu superior, ele entra através da membrana tireoide e vai fazer toda essa inervação da região supraglótica. E o ramo extrínseco do nervo laringeu superior vai inervar o músculo cricotireoide. Posteriormente, eu vou estar falando mais adiante a relação desse nervo, então, com um órgão que eu vou estar falando por último, que é a glândula tireoide. E o nervo laringeu inferior, ou nervo laringeu recorrente, o nome mais correto é nervo laringeu inferior, porque nem todo nervo laringeu inferior é recorrente. Algumas vezes nós vamos ter um nervo laringeu inferior não recorrente. Aqui no caso, mostrando então, retirando-se a musculatura constritora média inferior da faringe, tá? Nós vamos ir tirando a cartilagem tireoide, nós vamos ter a musculatura intrínseca da laringe,
Então, toda a musculatura intrínseca da laringe, ela é inervada pelo nervo laringeu inferior. Existe um ramo comunicante, que são anastomoses entre o nervo laringeu superior e o nervo laringeu inferior. Então, por conta disso, se fala que o nervo laringeu superior também é um ramo motor. Não se sabe em qual proporção ele é motor ou sensitivo, mas não é apenas o ramo extrínseco do nervo laringeu superior que é motor. O ramo intrínseco que entra através da membrana tireoide também é um ramo. Existem axônios motores nessa região que se anastomosam com os motores do nervo laringeu inferior e ajudam a fazer uma inervação efetora da musculatura intrínseca da laringe. Por isso que quando ocorre uma alteração, uma secção no nervo laringeu inferior, ainda existe uma inervação motora pelo nervo laringeu superior, de uma forma que é variável de pessoa a pessoa, o que faz com que a paralisia da prega vocal seja variável entre as pessoas em função da atividade motora do nervo laringeu superior. Estou aqui mostrando a recorrência do nervo laringeu inferior. Então, ele tem um ramo, que é o nervo, do nervo vago, que é o nervo laringeu inferior, e ele vai dar uma volta no tronco braquicefálico do lado direito e sobe novamente. Por isso que ele é chamado de nervo laringeu recorrente. E no lado esquerdo, ele recorre mais inferiormente, dentro do mediastino, abaixo da crosta da aorta. Um detalhe anatômico é que no sulco traqueoesofágico, o nervo laringeu recorrente do lado esquerdo, ele passa exatamente no sulco, porém o nervo laringeu recorrente ou inferior, ele é mais lateral ao sulco traqueoesofágico, que é o sulco entre a traqueia e o esôfago. Como o nervo é mais longo do lado esquerdo, processos desmielinizantes mais frequentemente afetam o nervo laringeu do lado inferior, do lado esquerdo, como, por exemplo, diabetes mellitus, esclerose múltipla. E neoplasias pulmonares ou do esôfago frequentemente comprometem mais o nervo laringeu do lado inferior do lado esquerdo, uma vez que o nervo encontra-se mais dentro do mediastino do tórax do paciente. Novamente, uma visão anterior, mostrando essa recorrência do nervo laringeu inferior do lado direito e aqui do lado esquerdo. E aqui o nervo laringeu superior, ramo extrínseco e o ramo intrínseco. Além disso, parte importante da musculatura da laringe seria a musculatura extrínseca da laringe, que já é a musculatura do pescoço. Qual a importância dessa musculatura do pescoço? Essa musculatura ela se fixa no osso hioide. Nós vamos ter, então, a musculatura supraioideia e a musculatura infraioideia. Da musculatura infraioideia, nós vamos ter o homoioide, o externoioide, o externo tireoide e o tiroioide. E a supraioideia, o miloioide, o genioide, o ioglosso e
o ventre anterior do digástrico e ventre posterior do digástrico, com menos importância. A musculatura supraioideia, que é inervada por ramos do nervo hipoglosso, que é o 12º par, eles são importantes para a elevação da laringe. Qual que é a importância da elevação da laringe? Quando a laringe ela é elevada, além de elevar, essa musculatura ela traciona a epiglote anteriormente. Então a laringe vem anteriormente. Então a laringe vem superiormente e anteriormente. Isso faz com que a laringe ela fique protegida embaixo da base da língua. Então, quando há uma contração da musculatura supraioide, a laringe toda ela é tracionada anteriormente e ela é tracionada superiormente. Então, praticamente, ela entra embaixo dessa região da musculatura da base da língua, ajuda o fechamento da supraglote com a epiglote e, consequentemente, você acaba fechando a laringe. Laringe fechada impossibilita a entrada de alimentos, a entrada de líquidos, a entrada de saliva dentro da via aérea inferior e permite uma deglutição mais segura. Se isso não acontecesse, toda vez que nós engolimos a saliva, a própria saliva poderia entrar na via aérea inferior, ir para o pulmão, e nós teríamos uma pneumonia, pneumonias de repetição de forma descontrolável, ia nos levar à morte. Mostrando, então, a musculatura supraioide e a musculatura infraioide. Então, o relaxamento da musculatura supraioide permite que a laringe volte no seu lugar. Outra função da musculatura supraioide é ele ajuda no tensionamento da prega vocal. Então, se nós colocarmos o dedo no nosso gogó, tá? E nós fizermos um som agudo, se nós falarmos i, nós vamos perceber que o gogó sobe. O gogó sobe porque a musculatura supraioideia foi contraída, a laringe sobe, e isso permite um estiramento adicional da prega vocal para provocar um som mais agudo. Porém, quando nós vamos fazer um som mais grosso, a laringe, pelo contrário, ela desce. É função da contração da musculatura infraioide, que é inervada por ramos do plexo cervical superficial e profundo de C1 a C3. Aqui mostrando a musculatura infraioide já cortada, mostrando traqueia e a glândula tireoide. Então, essa figura esquemática é uma figura muito importante, onde nós vamos ver o processo de produção da voz. Então, além da medialização da prega vocal, a adução das pregas vocais, a adução é um processo importantíssimo causado pelas musculaturas intrínsecas da laringe, basicamente o crico aritenoideu lateral. E aí, nós vamos ter um efeito sobre a mucosa, onde existe uma diferenciação da mucosa do epitélio escamoso, estratificado, não corneificado, na região de toda a prega vocal. A peculiaridade, a particularidade no ser humano para a produção de voz é que existe um tecido conjuntivo extremamente frouxo entre a membrana basal da mucosa da prega vocal e um tecido conjuntivo mais denso na profundidade da lâmina própria.
Tecido conjuntivo frouxo é tão frouxo que praticamente são só as fibras elásticas que mantêm a mucosa presa a um tecido conjuntivo mais denso na sua profundidade. E por que essa mucosa é praticamente solta? Ela é solta porque, ao aproximarmos as pregas vocais, quando ocorre a adução das pregas vocais, com a presença de um fluxo aéreo, à medida que o fluxo aéreo vai subindo, posterior ao fluxo aéreo, nós vamos ocasionando uma pressão negativa. Então, essa pressão negativa, simultaneamente, na frente do fluxo aéreo, nós temos uma pressão positiva e atrás do fluxo aéreo nós vamos ter uma pressão negativa. Isso vai provocar uma vibração na prega vocal. A vibração da prega vocal provoca a formação de uma frequência sonora por conta dessa vibração. Então, essa vibração, esse som que é formado, então ela é articulada, ela é modulada através de pequenas contrações de toda a musculatura intrínseca da laringe e da musculatura extrínseca da laringe. Isso promove um balanceamento do som, uma modulação desse som, e o som, então, é articulado. Nós vamos ter, então, a formação da fala. Então, aqui é um vídeo. Aqui é um exemplo de como a importância da prega vocal nessa função fonatória que nós temos a prega vocal, a prega vestibular, a aritenoide, a membrana área epiglótica e aqui a região da faringe, que é a hipofaringe, o seio piriforme. Aqui um outro. Nós podemos ver então essa vibração da prega vocal, que é essa diferenciação que nos permite a voz, a cantar, a música, essa tonalidade maravilhosa que a nossa laringe tem. Então, notem que no som mais grave e o som mais agudo. Aqui numa imagem de alta velocidade, nós podemos ver, então, nitidamente a vibração da prega vocal. Isso é uma outra imagem, é uma laringoscopia de alta velocidade, onde nós podemos ver, então, essa bonita vibração da prega vocal, onde nós podemos ver exatamente como que é o funcionamento da prega vocal no sentido de produção de voz. Por isso que qualquer alteração na prega vocal, nós vamos notar como sendo rouquidão no paciente. Aqui uma outra imagem. Aqui nós podemos ver, então, uma outra imagem de laringoscopia. Um pós-cirúrgico. Só mais um pouco. Respira fundo. O paciente teve um câncer de laringe. Aqui seio piriforme, parede posterior de hipofaringe. Aqui a tomografia computadorizada de um paciente, mostrando, então, a região, a epiglote, ela é normalmente visível como um risco branco nessa região. Tudo que é gordura fica preto. E o que deveria ser um risco nessa região, nós vemos que existe um borramento anterior aqui branco. Isso é por conta de um tumor na região da supraglote, que atravessou
a cartilagem da epiglote e infiltrou a região do espaço pré-epiglótico, que eu já havia falado anteriormente. E do espaço pré-epiglótico, ela desceu para o espaço paraglótico, que está todo aquele espaço entre a prega vocal, que está aqui medialmente, e a cartilagem tireoide. Está totalmente preenchida por um tecido branco, onde deveria estar preto, como aqui, sendo que está mais espesso desse lado. Isso tudo é um câncer que infiltrou toda essa região, provando aqui essa comunicação entre o espaço pré-epiglótico e o espaço paraglótico. Então, nesse caso, foi realizada uma cirurgia parcial de laringe, onde nós removemos uma parte da laringe, aqui o tubo, aqui a epiglote, a falsa prega vocal ou a prega vestibular, prega vocal, aqui mostrando a neoplasia, tumor infiltrando o espaço paraglótico e indo para o espaço pré-epiglótico. E em situações mais infiltrativas, não resta outra opção cirúrgica a não ser a ressecção total da laringe, que é a laringectomia total. Então, nós vamos ver, então, a peça cirúrgica que foi do paciente. O paciente está vivo, então não vou chamar de cadáver, não é cadáver, tá? A cartilagem tireoide, a epiglote, o ocioide e a aritenoide e o tumor aqui. E a remoção, inclusive, dos anéis traqueais para margem cirúrgica. Aqui a visão posterior à cirurgia, então a traqueia está aqui. Então, o que a laringe era um órgão intermediário entre a deglutição e a respiração, ela é removida. Então, a respiração, ela fica isolada da deglutição. Nós vamos fazer uma sutura nessa região da faringe, ela fica totalmente separada, tudo que ele come vai entrar na via digestiva. Não tem como passar para a via aérea. E a via aérea, a traqueia é estourada na pele, então as duas vias tornam-se independentes. Isso é lógico, vai prejudicar a fala do paciente, uma vez que o paciente fica sem voz. Porém, existe como nós reabilitarmos o paciente. Ótimo. Isso é uma voz de um paciente com voz esofágica. A reabilitação pode ser utilizada com prótese fonatória. Essa prótese é colocada na parede posterior da traqueia e parede anterior do esôfago. O paciente oclui o traqueostoma, tá? O ar entra na faringe, vibra a região da mucosa e produz um som que pode ser articulado. Então, aqui nós temos a prótese que é colocada. Ela tem uma válvula unidirecional, onde apenas o ar entra no esôfago. Não há possibilidade de comida ou saliva entrar na via aérea, na traqueia. Tá? Ela tem essa válvula impede. Ok. Essa é a voz do paciente submetido à laringectomia total com prótese. E outra importância anatômica também da laringe e traqueia é na abordagem cirúrgica da via aérea do paciente. Então, nós temos a membrana cricotireoide, onde se permite a realização da cricotireoidotomia, ou então nós podemos realizar a cricotomia. Então, você faz um corte transversal, um corte vertical na cartilagem cricoide, no seu arco anterior. Porém, a cartilagem cricoide é extremamente dura, esse é um procedimento mais difícil, então é muito mais fácil você fazer uma cricotireoidotomia ou uma traqueostomia.
lembrando que do segundo ao quarto anel traqueal, nós vamos ter a inserção da glândula tireoide na região do istmo da glândula tireoide. Então, às vezes nós vamos ter que, para poder realizar a traqueostomia, dissecar o istmo da glândula tireoide, rebatê-la inferiormente, para você acessar a traqueia, ou rebatê-la superiormente, para você conseguir acessar a traqueia entre o segundo e o quarto anel traqueal, que é a região onde é feita a traqueostomia. Principalmente pacientes que têm BOSS, um aumento de volume da glândula tireoide. A faringe, ela é um órgão que vai conectar, então, o esôfago e a laringe e traqueia com a cavidade oral e a cavidade nasal. Então, este órgão aqui, que está em verde, é o que vai comunicar, então, esôfago, laringe e traqueia com a cavidade oral, a boca, e a cavidade nasal. Então, a faringe ela é dividida em rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. A rinofaringe vai da base do crânio até a altura do palato duro. Do palato duro até a altura da epiglote, nós vamos ter, então, a orofaringe, e da altura da epiglote, da borda livre da epiglote, até a borda inferior da cartilagem cricoide, nós vamos ter, então, a hipofaringe. A faringe, ela tem 3 músculos principais, o constritor superior, o constritor médio e o constritor inferior. No constritor inferior, nós vamos ter uma diferenciação na musculatura, que é chamada de musculatura cricofaringeia, que corresponde ao esfíncter esofágico superior, que vai impedir o refluxo de alimentos para dentro da via aérea inferior. É um dos esfíncteres que evita esse refluxo de alimentos para a via aérea inferior. É um músculo extremamente fino, é um músculo importante para que o alimento desça para a região do esôfago. Está aqui mostrando constritor inferior, com o músculo cricofaringeu, constritor médio e o constritor inferior, e existe um tecido fibroadiposo que faz a vedação hermética de toda a faringe para que o alimento desça para a região do esôfago. Aqui uma visão posterior, mostrando então a rinofaringe, a orofaringe e a hipofaringe e a laringe no meio. Então a laringe, como eu comecei falando, ele é um órgão intermediário que desempenha uma importante função na deglutição, impedindo a entrada de alimentos na via aérea inferior. Então aqui mostrando novamente a laringe, que no processo de deglutição, o que vai acontecer é que com a contração da musculatura supraioide, a laringe ela se anterioriza e ela se superioriza, o que faz com que ela fique embaixo da musculatura da região da língua, e isso permite o fechamento também da supraglote, impedindo a entrada de alimentos. Essa é uma figura parecida, mostrando então a musculatura, os músculos constritores da faringe. Aqui totalmente fechado. Então, mostrando então a deglutição do paciente num filme. É um exame com fibra flexível. Descemos pela rinofaringe. Aqui nós temos a tuba auditiva, o palato mole, o septo nasal, parede posterior da rinofaringe. Isso é uma visão endoscópica.
aqui a epiglote, a prego vocal, aritenoide, seio piriforme, parede posterior da faringe. Então, quando nós vamos deglutir, no momento que nós conseguimos o relaxamento do esfíncter esofágico superior que ocorreu nesse paciente, nós vamos ter então a visualização do esôfago cervical, que é a região do esôfago cervical, que é bastante visível no paciente. Aqui mostrando o fechamento da região supraglótica, o que acontece. Então, quando o paciente inicia o processo da deglutição, vejam como a região da supraglote ela se fecha. E uma abertura, então, para o esôfago do paciente. Nós podemos utilizar contrastes para avaliar melhor como é que está sendo a deglutição do paciente. Isso é um exame clínico de videoendoscopia da deglutição, para saber se o alimento está indo no local correto, se o paciente não está engasgando, se está tendo algum problema em relação à deglutição. Por exemplo, pacientes que tiveram acidente vasculocerebral isquêmico ou hemorrágico, derrame, ele vai ter alterações na deglutição, então esse exame é fundamental para ver como que está o processo de deglutição desse paciente. Aqui é um outro vídeo mostrando como que é o processo da deglutição. Nós temos fechamento supraglótico, anteriorização e superiorização da laringe. E uma peculiaridade anatômica é que a laringe, no recém-nascido, por exemplo, ela é tão alta que a epiglote ela passa a região do palato mole. E com o tempo a laringe vai descendo. Isso permite que o recém-nascido, por exemplo, ele respire e ao mesmo tempo ele degluta. Então ele consegue ficar bastante tempo mamando sem ter que interromper a respiração. Ele consegue fazer as duas coisas por causa da posição da laringe. Ele respira e ele deglute simultaneamente. Com o tempo, a laringe vai descendo e nós não vamos conseguir mais fazer isso. Então, ou respiramos ou deglutimos. Então, essa é a posição mais superior no recém-nascido e mais inferior no adulto. Aqui mostrando, então, num corte sagital de perfil, nós vamos ver, então, a rinofaringe, a tuba auditiva, a orofaringe, aqui em laranja, e a hipofaringe, em azul.
E depois da hipofaringe, nós vamos ter, então, a região do esôfago. Aqui é um exame de videofluoroscopia da deglutição. E todo esse controle da deglutição, ela é feita através de um processo automático que é regulado pelo tronco cerebral. Um outro órgão importante que se encontra nessa região do espaço visceral é a glândula tireoide. Ela tem uma função muito importante, uma função metabólica no nosso organismo muito importante. Ela pesa apenas 30 gramas, ela é uma glândula pequena, tem 5 centímetros de comprimento transversal, por 3 de altura e 2 a 1,25 centímetros de espessura. Então, basicamente, a função metabólica, nas situações de maior metabolismo corporal, nós vamos ter maior descarga desse hormônio, maior ação efetiva desse hormônio sobre o nosso organismo. A inervação é feita por via simpática, mas a regulação principal da produção hormonal dessa glândula é feita através do eixo hipotálamo hipofisário. Então, aqui mostrando a glândula tireoide, o istmo dela se encontra entre o segundo ao quarto anéis traqueais, e aqui mostrando na região cervical. Ela fica anterior à traqueia. Lembrando que, junto às glândulas, a glândula tireoide, nós vamos ter as glândulas paratireoides, que são irrigadas pela artéria tireoide inferior, e são responsáveis, normalmente o número é 4, são responsáveis pela produção do paratormônio, e elas são importantes para a homeostase do cálcio no nosso organismo. Algumas vezes, 33% das pessoas, da população, pode ter mais que 4 glândulas paratireoides, e menos que 4 é mais raro. Cerca de 1% da população pode ter menos que 4 glândulas paratireoides. Então, aqui mostrando a relação da glândula tireoide, uma visão posterior, num corte coronal, a relação da glândula tireoide com a glândula paratireoide e o nervo laringeu inferior, que tem uma relação íntima com a glândula tireoide. Então, a glândula tireoide sendo rebatida, nós temos o pedículo superior, que é a artéria e veia tireoidiana. Próximo a ela, nós vamos ter, então, o nervo laringeu superior, o nervo laringeu inferior, que cruza a artéria tireoide inferior, passa através do ligamento de Barry, que é um ligamento que adere à glândula tireoide, à região da musculatura constritora inferior da faringe e o músculo cricofaringeu. Aqui nós temos a relação da artéria tireoide inferior, o nervo laringeu recorrente, o ligamento de Barry, a traqueia e a musculatura constritora da faringe. Essa figura é importante para que nós possamos visualizar adequadamente uma cirurgia da glândula tireoide. Vale lembrar aqui que Theodore Cocker, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no século XIX, graças à sua descrição cirúrgica em relação a 100 procedimentos de glândula tireoide, de tireoidectomia total, extremamente bem sucedido, com uma pequena taxa de óbito apenas. Antes da padronização da técnica cirúrgica de Theodore Cocker, a mortalidade de uma cirurgia de tireoide
era em torno de 40%, 50%, era extremamente alta. Então, graças à descrição anatômica de todos os referenciais anatômicos para uma cirurgia de tireoidectomia, por Theodore Cocker, então, a cirurgia da tireoide, a partir de então, foi um marco para que ela se tornasse uma cirurgia mais segura. Então, aqui novamente, uma visão posterior num corte coronal, nós vamos ver o nervo laringeu inferior, do lado direito e do lado esquerdo, que eu já tinha mencionado anteriormente. Do lado esquerdo, ela passa bem no sulco traqueosofágico, e do lado direito, ela é mais lateralizada. E aqui o nervo laringeu, a artéria tireoidiana inferior, a artéria tireoidiana superior. Em relação ao ligamento de Berry e o nervo laringeu inferior, quando recorrente, na maior parte das vezes nós vamos ter, então, a bifurcação do nervo laringeu inferior. Segundo lugar, ela pode não estar bifurcada, ela é única, e mais raramente ela pode estar trifurcada ou com múltiplos ramos. Essa visualização é muito importante, então, durante a cirurgia, nós realizamos a cirurgia com lupa, para que haja uma magnificação e nós possamos ver melhor essas variações anatômicas que acontecem no nervo. Além da ramificação do nervo, existe a variação em relação ao ligamento de Berry, ela pode estar mais superficial, mais posterior ao ligamento de Berry, bifurcado dentro do ligamento de Berry, ou ligamento de Berry bastante curto e praticamente encostando na glândula tireoide, o nervo laringeu inferior. Essa situação é a situação em que o nervo é de maior risco durante a dissecção anatômica da glândula tireoide, e é importante, então, nós estarmos dissecando de forma bastante delicada o ligamento de Berry para soltar a glândula tireoide e sempre estar rentes à glândula tireoide para evitar uma lesão do nervo laringeu inferior, que vai provocar, então, uma alteração importante de voz no paciente. E se a alteração for bilateral, o que vai acontecer é que ambas as pregas vocais vão estar paralisadas. Isso faz com que ambas as pregas vocais não entrem em abdução, elas não abrem durante a inspiração. Algumas vezes, essa dificuldade de abertura das pregas vocais na inspiração não vai ser suficiente para que o fluxo de ar entre de forma adequada na via aérea inferior e o paciente vai ter insuficiência respiratória, vai ter dispneia, o paciente vai precisar ser submetido a uma traqueostomia de urgência nessa situação. O paciente estuba da anestesia geral, ele não consegue ter uma boa ventilação por conta da falta de abdução das pregas vocais, e o paciente entra imediatamente em insuficiência respiratória, e na sala de cirurgia mesmo, logo depois da tireoidectomia, o paciente vai ser submetido a uma traqueostomia de urgência. Então, aqui a relação, então, do nervo laringeu inferior com a glândula tireoide e o nervo laringeu superior no seu ramo externo. Então, existe a relação também em relação à variação anatômica em relação à artéria tireoide inferior. Normalmente ela cruza por baixo do tronco da artéria tireoidiana inferior. Às vezes ela cruza por cima e às vezes ela entrelaça a artéria tireoidiana inferior. Sempre importante, na dissecção anatômica cirúrgica da glândula tireoide, a dissecção mais próxima possível da glândula tireoide, porque nessa situação, então, dissecando-se próximo, rente à glândula tireoide, nós vamos estar mais afastados do nervo laringeu inferior e, portanto, esse nervo vai estar mais seguro. Então, aqui mostrando, então,
a dissecção de forma mais segura da glândula tireoide em relação aos ramos da artéria tireoide inferior, sempre mais rente possível a glândula tireoide para deixarmos o nervo laríngeo inferior mais seguros. Né? Aqui, mostrando então a dissecção, aqui o pedículo superior foi ligado, a artéria tireoidiana superior foi ligado, aqui nós temos o ramo externo do nervo laríngeo superior, o nervo laríngeo inferior, tá? E aqui a dissecção mais rente possível da glândula tireoide no ligamento de Berry, tá? Para nós mantermos preservados o nervo laríngeo inferior e a glândula paratireoide também. Então, aqui a relação da artéria tireoide inferior, a glândula paratireoide e o nervo laríngeo inferior. Então, quanto mais rentes à glândula tireoide fizermos a dissecção da artéria tireoidiana inferior, nós vamos estar mais seguros em relação à proteção do nervo laríngeo inferior e também nas glândulas paratireoides, na cápsula da glândula tireoide. Então, a vascularização da glândula paratireoide, que é feita por pequenos ramos da artéria tireoidiana inferior, ela vai ser preservada justo à cápsula da glândula tireoide e, ao mesmo tempo, o nervo laríngeo inferior. Aqui uma variação anatômica, por isso que ele não é sinônimo de nervo laríngeo inferior, não é sinônimo de nervo laríngeo recorrente. Algumas vezes ele é nervo laríngeo não recorrente, tá? Principalmente quando há uma inversão, uma destroversão, uma inversão do coração, na posição do coração. Então, nós não temos o tronco braquicefálico do lado direito, então a aorta está invertida aqui. Então, o que acontece é que a artéria subclávia do lado direito, ele sai do lado esquerdo, tá? Na verdade, nós deveríamos ter um tronco braquicefálico, e do tronco braquicefálico teríamos a artéria subclávia e a artéria carótida comum. Aqui não. Nós temos a artéria carótida comum saindo da crosta da aorta também, e a artéria subclávia do lado direito, ele sai do lado esquerdo e dá a volta por trás da traqueia e do esôfago, ou então entre a traqueia e o esôfago. Então, essa é uma situação, quando tivermos a destroversão cardíaca, existe a chance de termos um nervo laríngeo não recorrente. Então, aqui o nervo laríngeo não recorrente, ela pode, a altura em que ela não recorre, ela é variável, tá? Então, é o nervo laríngeo, continua sendo o nervo laríngeo inferior, só que é um nervo laríngeo inferior não recorrente. E existe a particularidade anatômica do nervo laríngeo superior. Como eu falei inicialmente, o nervo laríngeo superior é importante para a contração do músculo cricotireoide, que é importante para o estiramento do nervo. Então, isso é importante para que a pessoa consiga manter os tons agudos na sua voz. Por exemplo, para um profissional de voz, um cantor, ele é extremamente importante. E o que acontece é que nós ligamos a artéria V tireoidiana superior. E se nós não tivermos o cuidado de identificar o nervo laríngeo superior, se nós ligarmos em bloco todo o pedículo superior da tireoide, nós vamos seccionar inadvertidamente o nervo laríngeo superior. Então, é sempre importante nós termos a visualização com a lupa do nervo laríngeo superior, seu ramo externo. Então, aqui a artéria tireoidiana superior, então nós podemos ver muito bem esse nervo com a magnificação de imagem durante cirurgia. E existe uma classificação
do nervo laríngeo superior, se chama classificação de Cerneia, um brasileiro, um cirurgião de cabeça e pescoço brasileiro da USP, que fez essa classificação. É a classificação mais utilizada, onde se nós identificarmos o polo superior da glândula tireoide, traçarmos uma linha 1 centímetro acima dela, se o nervo laríngeo superior estiver acima desse segunda linha, é do tipo 1, dentro é o tipo 2 e abaixo é o tipo 2B. Então, aqui nós temos, então, o tipo 1, tipo 2A e o tipo 2B, que é abaixo. A maioria é do tipo 2A, segundo esse artigo, publicado pelo Cerneia, professor Cerneia da USP, e nesse outro artigo, o tipo mais frequente é o tipo 1. Então, isso é um pouco variável de acordo com a população que é estudada. E no exame de imagem, de tomografia computadorizada por contraste, nós podemos ver, então, em cortes axiais, muito bem a glândula tireoide. Nós vamos ver, então, a veia jugular interna, a artéria carótida comum, cartilagem tireoide, na porção mais inferior, e a cartilagem cricoide, na porção mais superior. E aí nós vamos começar a ver, então, o polo superior da glândula tireoide. E aqui, a veia jugular anterior. Nós vamos descendo, nós vamos aumentando a visualização, então, da glândula tireoide. Aqui a mesma coisa. A glândula tireoide vai ficando cada vez mais visível. Aqui nós temos apenas a traqueia, glândula tireoide, e aqui então nós temos aquela figura, a traqueia, o esôfago, a veia jugular interna, carótida comum, esôfago, e aqui nós temos então a glândula tireoide. Tem um formato de borboleta. Muito obrigado. Agradeço o convite, mais uma vez, à equipe do Congresso de Anatomia em Cabeça e Pescoço. Obrigado.